Quer tirar o de cima, então? Eu acho que daí já tá meio demais essas duas bandanas. Olá, pessoal. Olá, já vou mandar o convite aqui para o pessoal da Plasticonírica. Sejam todos bem-vindos. Esperar o pessoal dar uma chegando. Plasticonirics. Vou mandar o convite aqui. Olá! Olá! E aí? Como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Hoje estão com cenário diferente. Tudo certo. Na paz. Então tá bom. Dá um tempinho, né, pro pessoal chegar. Uhum. Hum. Tomando um aqui, ó, já aqui pra ver se quebra o O gelo. que é? Um vinhozinho? Vinhozinho. Tá frio, a gente veio pra dentro de casa. Nossa, tá com gelo. Aqui também, esfriou. Tá muito frio mesmo. E hoje é noite de superlua, hein? E não dá pra ver Pois nada. é, hoje é dia de fazer magia. Olha que dia! Eu li em algum lugar aí que essa lua, os budistas comemoram alguma coisa. Não sei te dizer o que que é, mas é um dia especial pro pessoal aí dos budistas e os Aham. místicos. Boa. Dá pra ouvir bem o Pedro, já? Fala alguma coisa, Pedro. Oi, testando. Dá pra ouvir os dois bem. Uhum. Porque tem que ficar mais comigo aqui o fone, o microfone. Então, qualquer coisa faz uma coisa meio assim. Dá pra ouvir bem. Tá bom. Quando eu tava fazendo junto com a NC também, tinha que ficar dividindo mais o foninho. Olha, Então tá. Laurita entrou. Acho que aqui, né? Esse é o botão pra virar a câmera. Vocês estão com as caixas? Não estamos, essa é a Não? questão. Tá. Mas a gente tem um monte de imagens aqui no computador e a gente vai tentar mostrar Ah, as legal. imagens aqui. Não temos figurino, A gente boneco, tá longe de todas as coisas. não temos nada já. Ai. Então tá bom. Pessoal, nós somos da Anima Rua On, estamos com a programação da Mostra de Teatro de Formas Animadas de Rua, que acontece no Fringe do Festival de Curitiba, e nós transferimos para a programação para o formato online. Hoje a gente está recebendo para desmontagem da caixa, vamos dizer assim, Larissa Miyashiro e Pedro Cobra, que são integrantes da Plasticonírica, junto com Felipe Zac, não é isso? Acabou de chegar aí, sim. Da hora, hein? Combinado. Sincronizado. Então, Larissa, eu vou apresentar a Lari, estudou moda na Universidade de Lille, criação e estudo de arte contemporânea, artes plásticas e visuais. A artista foi assistente de figurino no Circo de Soleil. Pessoa chique é outra coisa, né? Né? Integrante da Companhia Plasticonírica, vai falar sobre a Caixa Fiandeira. E também estamos aqui com o Pedro, que é licenciado em Arte e Teatro pela Unesp, mestre em Teatro e Prática de Teatro Contemporâneo pela Université de Lille, não sei como se pronuncia, na França. Assim tá ótimo. Autor da dissertação O Teatro Lambe Lambe, Sua História e Poesia do Pequeno.
integrante da Companhia Plástica Onírica, e neste momento a Típico está organizando o Papo Lambeiro, uma parceria nossa, Plástica Onírica e Lua pra Rua, não é? Isso aí. Tá sempre Pedrinho, indo. como diz a Lari, virou blogueirinho do Lambi Lambi. Agora virei. Revelação. É o mundo da volta. Então a gente pode começar. Vamos começar com quem? Vocês escolhem quem quer começar aí. Eu acho que pensando numa questão cronológica com envolvimento com o teatro Lambi Lambi, vamos começar com o Pedro. Você prefere? Tá bom. Então tá, então Pedro, me diz aí como que você chegou no Lambi Lambi, como o Lambi chegou até você e ficou. Então, foi uma história bem, assim, bem inesperada para mim, porque na época, eu não lembro exatamente o ano, mas na época ainda da minha graduação na Unesp, a gente fazia parte de um grupo de pesquisa lá que a gente ia anualmente no festival, no seminário de Jaraguá do Sul, né? E em algum desses anos, isso devia ser ali 2010, 2011, 2012, alguma coisa assim, eu conheci um pessoal lá que estava começando a falar de teatro Lambi Lambi. Tinha a Maísa Carvalho, que hoje também dá oficinas e tal de teatro Lambi Lambi. Ela estava com um banner de pesquisa, acho que do TCC dela, sobre isso. A gente conversou bastante. E tinha um professor, que eu não vou lembrar o nome dele agora exatamente, com uma caixa, que foi a primeira caixa que eu vi nesse festival. E era super bonito, aquilo me arrebatou, uma coisa super simples, e para uma pessoa, essa questão da intimidade e tal. E isso ficou comigo. Na época eu estava envolvido num trabalho de formas animadas, mas para palco grande, né? E acabei guardando essa informação para mais tarde. E aí, quando chegou o momento da minha vida em que eu me desliguei desse grupo e comecei a pensar uma forma de agir sozinho nas ruas e tal, de produzir de certa forma. A gente já tinha os planos de ir para estudar na França, então fazer nosso mestrado. Eu precisava de alguma coisa que eu conseguisse me mover sozinho e conseguir carregar com facilidade. E aí voltou essa memória dessa experiência em Jaraguá do Sul. E aí eu comecei a produzir o Saudade. Isso foi em 2014, 2015, por aí. E aí foi assim, o Saudade, ele veio muito de um momento também bem difícil para mim, desse desligamento da universidade, minha vida em São Paulo começando a vencer, assim, ter o prazo de validade ali já ultrapassando. Então, muitas coisas estão ali no Saudade, tem a ver com esse momento meu. E aí eu foi assim que eu me enfiei no Saudade. A Larissa já estava comigo desde o começo do Saudade, acompanhando. Ela me ajudou muito a construir as coisas do Saudade. E então, desde esse momento, você também já foi se inserindo, né? Sim. Acho que comigo a minha aproximação acabou sendo um processo muito natural, né? Porque uma vez que eu já acompanhava o Pedro, então sempre ajudando nos festivais, e aí também aproveitava e prestigiava a programação do festival, então fui tendo muito contato com a linguagem das formas animadas, né? Apesar de não vir, a minha formação não é essa, assim, academicamente falando, mas eu acabei bebendo muito, assim, dessas experiências todas, e aí o que acabou culminando no meu espetáculo também, assim, se eu acompanhava, né, então, por que não ter a minha também? Então, nós dois poderíamos viajar juntos, seria perfeito, e foi mais ou menos por aí. Foi. E aí, então a Fiandeira já é mais recente, né? A Fiandeira estreou ano passado, não é? Isso, estreou em 2018. 2018. Estreiei em 2018 lá na França, né? Enquanto a gente estava estudando lá, ela foi inteira concebida e construída na França, né? Na salinha da nossa pequena kitnet. E aí
E aí, eu lembro até que na época eu comentei com o Pedro, eu vou fazer, mas, sabe, sem botar grandes expectativas, assim, eu vou experimentar, eu quero ver o que é isso, né, e tal, e se eu gostar, eu vou ficando. E foi ficando e foram enfiando a família junto também, né? Nossa, e aí foi um mergulho de cabeça. Foi. Não tem volta. Nossa, cativamos. O Lambi Lambi, né? Tem essa Essa magia. magia. Acabamos conquistando todo mundo. Meus pais fizeram oficina, o pai do Pedro já tem sua segunda caixa. Segunda? Contagiou. Ele tá com a Tina 1 e a Tina 2. Tem que ver a Tina 2. Meu! Não para! Já tem mais caixa que você, Pedro. Pois Quer dizer, não você sei vê. quantas você tem. Por enquanto, só saudade. Projeto de várias outras. Mas Vontades de criar várias eu outras. sou mais lentinho. Eu vou curtindo o livro de espetáculo. Então, vamos falar. Então, o Pedro vem da academia, não é? Vem com esse processo. E a Lari tem uma coisa interessante aí. Queria falar um pouquinho de fiandeira, que é esse Vamos. trabalho com a moda, né? As teias e que tudo isso foi culminar numa caixa. Como que é esse processo? Então, ainda na graduação de moda, eu acabei assim, me aproximando muito da pesquisa da moda como expressão artística, assim, uma coisa que não se falava na faculdade, isso daí, né, uma faculdade, enfim, muito voltada para a indústria, né, para o comércio, para a moda. E aí eu comecei a experimentar essas coisas, né, ainda na graduação do meu TCC, fui por esse caminho. E aí, curti muito, né? Curti isso daí. E depois, com vontade ainda de ter mais estofo teórico, eu fui no mestrado, eu fui estudar artes plásticas em Lille. Que, na verdade, você falou rapidinho do meu currículo, eu fiz moda no Brasil, né? A minha graduação, e depois que eu fui fazer o mestrado lá, né, em artes visuais. E aí lá eu me aproximei muito da performance, assim, ainda com esse estudo do objeto que eu vestia, né, eu acabei criando uma performance dentro de uma disciplina prática, uma disciplina em que eu tinha que pensar. Eu tenho uma imagem aqui que esse aqui são os primórdios da fiandeira, digamos que é onde tudo começou, assim. Eu fiz essa performance que enfim, o fio já presente, né? Se vocês perceberem, também o armário é um elemento acoplado no meu ventre, que é uma coisa que eu ainda levei, né, pro espetáculo Fiandeira. Uhum. Partiu daí, dessa ideia, desse experimento, né, que foi um processo. Aí ali tem um pouco os croquis que eu fiz, né, croquis são desenhos de moda, desenhos da proposta e tal. E então, aí, quando surgiu a vontade de eu criar um espetáculo de teatro Lambi Lambi, eu acabei me apoiando nessa bagagem toda, né, que eu já vinha trazendo comigo, dos fios, né, a costura, os objetos que eu visto, né, e aí a ideia foi então transformar era só essa caixa acoplada no ventre, transformar isso em palco, né, em plataforma cênica, assim, onde eu faria as ações, né, nesse trânsito de dentro, fora, a cena dentro. Uhum. Então, partiu disso, eu acho que é o resultado muito mesmo da minha trajetória, né, com a costura, com o fio, com vestir, né, com essa coisa de algo acoplado ao meu corpo, então foi esse caminho.
E o Assim, legal da fiandeira é que ela traz das artes visuais aí, eu imagino, essa performance também, né? Muito performático, né? Toda a isso, performática, né? Toda a parte de fora, toda a composição, o ambiente que você escolhe para estar, o local, né? Não é... A Lari sempre tem esse sim, cuidado, né? De, eu nossa, prefiro um muito lugar das mais escurinho, ou perto não sei da onde e tal. Então é interessante também pensar, né, nessa instalação urbana também que forma o Lambi Lambi, né? exatamente. Acho que é por esse caminho, sim, muito dessa raiz na performance mesmo. Eu me pus em cena, né? Eu quis isso Uhum. também, estar como uma personagem, não sei, um palco. E a aranha, me diz de onde vem essa história aí. A aranha, então, o espetáculo, ele nasce, o ponto de partida da criação da dramaturgia visual, né, foi o fio. Foi Uhum. a matéria-prima, o fio de... Então, a partir do fio, nós aqui da companhia, né, fomos levantando imagens e símbolos, histórias e lendas e né, tudo que pudesse estar relacionado. Tem uma pasta aqui com algumas referências minhas. Então aí eu cheguei nas deusas aracnídeas, né? Cheguei nas, nas entidades aí que, enfim, que controlam o destino dos homens pelos fios, né? Que cortam os fios, que tecem, que um universo muito, muito vasto, muito simbólico, né, também, com bastante, foi um arsenal de imagens muito grande, que eu trouxe o filtro de sonhos, que é um objeto das nações nativas norte-americanas. Isso eu trago esse elemento na frente da minha caixa, né, é o portal, então é o que a primeira coisa que ela olha. E então foi a partir do fio mesmo, do fio e do que ele podia me trazer de imagem, né? E, e também tem um aspecto um pouco mais transcendental, assim, que é uma questão minha pessoal com sonhos, assim. Eu tenho sonhos muito significativos com algumas questões que estão no meu espetáculo, né? E aí isso Você é, quer dividir com a gente? então, é um processo muito, nossa, extremamente pessoal. Não, se não quiser também não tem problema. É isso, assim, uma coisa que eu não sei muito agora como falar isso. Ligação É forte que o com... Lambi Lambi ele tem bem dessa coisa, ele é muito pessoal também, né? Ao mesmo tempo, assim, todo mundo tem um processo. Hoje eu estava falando com a Almaira disso também. Cada momento que o artista está vivendo, ele fica muito impresso ali, né? No trabalho, fica Sim, muito caracterizado é isso. muito, é muito pessoal, né? É o que a gente tem de mais íntimo, eu acho, assim. No meu caso, o meu espetáculo para mim é muito isso, é que eu trago de muito íntimo que eu vou dividir com alguém. Então, por isso, para mim, Uhum. eu o respeito muito, né? Enquanto obra artística, né? Ritual até, pode ser. Sim. Na tua caixa tem muito isso, né? Essa coisa do ritual, do feminino, muito Sim, presente, né? Então, eu tudo acho que eu já tão... comentei isso, já falei, já conversei com você sobre essa caixa, que ela tem uma potência muito grande, assim, né? Muito, Já, é muito você, né? sim, muito, muito. É, Legal. se eu for lembrando de coisas, a gente vai vou inserindo. E o lance Então, dessa construção
tanto do Saudade quanto da Fiandeira, né, está muito pautada no nosso entendimento dentro da companhia de processo criativo. Então, além, como você falou, além de nós dois, tem o Felipe, e a gente busca ver os elementos todos do espetáculo no mesmo pé de igualdade, cenicamente falando, né? Então, a música e os materiais, os movimentos de cena, eles são todos pensados ao mesmo tempo, né? Enfim, mais ou menos. Então, a música, ela completa demais as imagens e vice-versa, né? E, justamente, o nosso processo sempre é de dividir todas essas referências, tanto do Saudade quanto da Fiandeira, e a gente transformando isso em matérias que possam ser manipuladas em cena, né? Então, como a gente, no caso da Fiandeira, tinha essa questão do fio, que a Larissa já trazia da trajetória dela com a costura, né, com a moda, e também dessa performance que ela já tinha feito, o nosso trabalho foi como a gente consegue desdobrando esse fio como material para ele estar presente não só na parte física, mas também nas metafóricas, né? E como transformar esse fio, materialmente falando, em boneco, e ao mesmo tempo o próprio fio, e ao mesmo tempo em caixa, em cenário. Então, o nosso esforço, né? O nosso esforço foi esse, tentar jogar sempre com esse elemento em todos os lados do espetáculo, e na sonoplastia a mesma história, né? Então, sempre os nossos processos criativos, a gente passa por esse compilado de referências, construção de protótipos. Tem até aqui umas fotos de uns protótipos que a gente fez, se quiser a gente mostra depois. E aí a gente vai testando coisas e já jogando para o Felipe isso, propondo um roteiro que a gente chamou de uma minutagem das ações. Então ele já vai sabendo mais ou menos que tempo ele tem para desenvolver as coisas dentro da composição, né, da trilha. E no caso da Larissa, a gente descobriu que esse trânsito de dentro para fora, de fora para dentro, ia exigir uma sincronização muito grande do que estava acontecendo, do que a pessoa escutava com o que a pessoa via, né? Então esse foi um desafio nosso, sincronizar as ações da Lari com a trilha. Então a hora ajustava a trilha, a hora ajustava as ações, né? Enfim, de novo, o fio transformado também em boneco. Então a bonequinha da Lari, ela é toda feita de lã feltrada, que é o fio, enfim, emaranhado até virar aquela personagem, né? Então, de certa forma, a gente vai trabalhando sempre em volta do material. No caso de Saudade, foi indo para o lado do papel, né? Então a caixa de madeira, o papel do boneco, que é feito todinho de papel, fita crepe, enfim, precisava trazer essa fragilidade de toda aquela sensação de melancolia, de solidão que ele sentia ali naquele espaço, né? O envelope, as cartas, enfim, isso tudo fazia parte da criação. E a música, o Felipe até falou num Papo Lambeiro, que vem muito de um momento de sonho também. A gente busca trabalhar muito essa percepção das mensagens que estão nos nossos sonhos, que vão passando enfim, por esse material do inconsciente, né? Tanto das histórias da Lari, que são muito transcendentais, as minhas memórias. Na própria dramaturgia, o uso dos recursos de ilusionismo, por exemplo, né? Essa técnica do Tome ali aparece aqui, que eu faço, né, uso desse. Então, acho que isso também, né, vai para esse lugar do onírico, né? Que a gente gosta de. Não é à toa que é plasticonírica, né? Não é à toa. E aí... E tá tudo muito bem costurado também, né? Isso que o Pedro está falando nos dois espetáculos, né? A música por si só de Saudade, se você escutar a trilha a música que o Felipe compôs, ele te leva a esse lugar sozinho, ele já te leva, né, para essa nostalgia. Sim. Né, leva para essa emoção. É isso mesmo. E essa história do ilusionismo e dessas tractanas que a gente vai inventando, isso dá um trabalho também de pensar na estrutura, né?
No caso do Saudade, aí tem uma caixa mais convencional dentro do que se espera de um lambe-lambe, né? Mas o da Larissa, justamente por a gente querer já aproveitar essa história dos objetos vestíveis e tal, a gente teve que se virar assim para fazer aquela tractana que tem sombra dentro, mas por fora é outra coisa, e que fosse Precisava ser também, escura dentro, mas é, né, existiam momentos e externos. que se encaixasse no seu corpo, né, que trouxesse essa expansão do seu ventre No para caso, não podia ser frente. muito grande. E aí a E que é gente uma fez, beleza para viajar também. Sim, pois cabe numa é, malinha de mão. a gente ficou super feliz. E aí a gente fez, usou, cadê? Uau. Fecharam, eu ponho aqui. Peraí. Que vira. Aí. A gente fez todo um planejamento depois de uma estrutura, um protótipo de papelão do que seria a caixa da live. Todas as camadas, todas as peças, né? Como é que a gente ia construir isso. E foi um quebra-cabeça. Eu tive que ir atrás de um material muito leve, né? Por eu carregar 3 horas, 2 horas, não, comigo. Então, também, foi a estrutura da minha caixa foi bastante desafiadora mesmo. Então a caixa da live tem todo um esquema de desmontagem, de encaixar nas placas. Ela é feita de foam, né? Que é aquele, como chama? Papel pluma Papel também. pluma, Uhum. Vestida de tecido. para dar a resistência, né? Nossa, E mas vocês são muito chiques, gente. não, mas Um protótipo no a computador, gente teve que todo. fazer. Eu não manjo Jaque, disso, mas a gente mas teve que a minha, aprender. ela é Eu não vou nem mostrar da minha caixa como é que é. A gente teve que fazer, porque também a gente ia ter que comprar o material. A gente falou, putz, não dava. O foam não é um material muito barato, né? A gente falou, já tem que ser econômico, vamos ter que ver direitinho quanto ele encaixa. sem desperdício de material. Então, foi. Fora, fora que a gente estava em outro país, né? Então tinha coisa, nome de Sim. material que eu não sabia falar em francês. Então a gente tinha que ir na loja tentar explicar pro cara e ficam olhando você com uma cara de ué, assim, o que você tá falando? É, É engraçadíssimo. Enfim. Mas a gente ficou super orgulhoso. No fim, esse planejamento rolou e a caixa foi super funcional dentro do que ela se propunha, né? Enfim. ela atende super bem as minhas necessidades, assim, né? Eu nunca passei perrengues grandes, né? Com estruturais, né? Técnicos Uhum. e tal. Então, foi um bom planejamento. Importantíssimo, Mas eu então. vou mostrar o do Saudade também, que não tem nada de elegante. Aí do saudade. Saudade começou assim, com a caixa de ventilador. Começou assim, foi uma caixa que tem um buraco na frente, 2 para pôr a mão. E é isso aí. Então, aqui é bonequinho, a primeira versão dele. Você fala do E papel, qual a né? história desse bonequinho, Pedro? Porque ele tem uma coisa tão. Você tem uma história dele ou não? Ele, em relação à técnica de confecção, como é que diz aqui? Essa técnica do jornal amassado fita crepe a gente usava muito dentro desse grupo de pesquisa que eu fazia parte na Unesp, né, o Teatro Didático da Unesp. E justamente, eu falei, vou levar essa técnica para lá, mas eu vou transportar um pouco, usar a metáfora que o próprio material me dá, né? Então, já que eu estou falando de um cara que vive dentro de uma caixa de correio, né? E ele tem enfim, a cama, vou dar spoilers, hein, pessoal, cuidado. A cama vira um envelope, ele, enfim, tem toda uma questão dele, de você não saber até onde ele é a carta personificada e tal. Eu precisava trazer essa fragilidade do material para o corpo dele. Agora, ele em si não tem uma história, assim, ele carrega essas memórias minhas desse momento de desligamento,
de isso, de um momento em que São Paulo passou a não fazer mais tanto sentido quanto fazia, essa solidão, né, dentro de uma grande cidade. Então ele foi gerado desse momento. Ele tem muito de mim. Foi o que vocês falaram hoje mais cedo com a Oma, né, em relação ao espetáculo da morte do pai dela, né? A gente vai dando um jeito de colocar ali as nossas emoções, O nosso né, momento. o nosso momento, para a gente também tentar se curar, sei lá. Não, isso sempre foi um cuidado nosso, não que eu me pretenda que a pessoa sinta aquela minha solidão. Então, o nosso esforço é sempre deixar as imagens abertas o suficiente para as pessoas conseguirem se projetar e colocarem, no meu caso, a saudade delas lá, no caso da Lari, todas as questões de criação do universo, enfim, de sonhos em relação Símbolos, misticismo, essa sensorial. força feminina, então, e a própria intimidade que as pessoas têm ou não com as aranhas, né? Já tenho cada história. Então, mas é inevitável que carregue, né, a nossa intimidade junto. E aí nossa vontade é justamente são afastar temas isso. também que são do humano, não é? Quando a gente coloca coisas na caixa, são temas que quem não tem uma saudade, né? Ou quem não tem questões para costurar também. Tem tanta coisa aí que enfim. Ai, quase É caí. isso aí. Nosso imaginário coletivo, né? Mas que vocês gostariam de compartilhar desse processo? Então, a dramaturgia, vocês pensam ela, né? Junto com a sonoplastia, a imagem. Saudade vem aí também desse momento. Espera só um pouquinho que tem a produção que está me dizendo alguma coisa, estou dividida aqui. É muito mais fácil estar na produção. Né? Brincadeira, tá mal gostando. Uma coisa que a gente também tem feito esses tempos é esse exercício das atividades formativas, né, das oficinas. Isso é uma coisa também que para a gente tem sido incrível. E a gente está vendo isso em todo mundo que está dando oficina fala a mesma coisa, né? Como é um processo de aprendizagem riquíssimo, né? Para quem, não só para quem está ali em primeiro contato participando da oficina, mas principalmente para quem está ministrando a oficina, né? É espantoso, assim, a maneira como as pessoas vêm com ideias novas, como elas se encantam pela linguagem, como elas trazem novas ideias para o Teatro Lambi-Lambi, vindo cada uma de seus meios, né? É muito bacana. E das nossas oficinas tem saído caixas que a gente fica impressionados, como um primeiro trabalho, ainda um trabalho exercício, né? Assim, a gente fala, puxa, a galera vai longe mesmo. E a gente aprende um monte, porque é esse processo de mil ideias e contextos, universos diferentes, né, que a gente precisa dar conta, precisa ali pensar em soluções a partir do repertório que a gente tem das nossas caixas e das outras tantas que a gente viu, e propor soluções para as ideias deles. Isso é muito, muito desafiador para a gente. E de onde vocês partem com a oficina? Porque, por exemplo, a Jo Fornari, pelo que eu ouvi do pessoal, né? Amanhã eu vou saber dela direto. Mas trabalha muito a questão das memórias, né? Memória afetiva em relação ao objeto. E vocês partem de que lugar com a oficina? Vocês têm alguma coisa assim ou é uma coisa mais aberta? Tem sempre um momento de abordagem histórica, né? Que eu acho sempre importante trazer a história do Teatro Lambi-Lambi, tanto a história da Denise e da Ismini, quanto todos os dispositivos óticos, as coisas que vieram antes do Lambi-Lambi, que se assemelham de alguma forma. Mas como ponto de partida para a criação, a gente sempre deixa muito aberto justamente para as pessoas colocarem a intimidade delas ali, no que elas têm
vontade de tratar numa caixa, de trazer. A gente não pré-determina nenhum tema, nem técnica de manipulação. A gente deixa as pessoas livres para escolher. A gente bombardeia elas no começo da oficina com 1000 referências, foto da caixa de todo mundo que a gente já viu, que a gente tem foto, vídeo de quem posta coisa na internet. A gente vai, coisas que não são lambi-lambi também, a gente também vai enviando. E a galera vai vendo que o universo do teatro de formas animadas é uma coisa muito ampla, e cabe muita coisa. E no lambi-lambi a gente sempre coloca como espaço de possibilidades, né? Um laboratório cênico, que você é dono de tudo e pela escala reduzida você tem uma certa facilidade em conseguir controlar aquele universo, né? Até que os problemas e as questões vão se colocando, e as pessoas vão ver, nossa, o que era pequeno agora se tornou um problemão para resolver. E esse é o desafio. Aqui tem um comentário da Aline sobre a questão estrutural, né, da caixa propriamente dita. A gente trabalha a questão do protótipo, né? A gente pede para que eles experimentem protótipos e, enfim, e aí dependendo da manipulação e de toda a dramaturgia, são feitas todas as adaptações necessárias para daí partir para uma caixa. Sim. Mas sim, é tudo muito rápido, né? Sim. Não dá tempo, assim, o tempo que eu tive com o meu protótipo é muito maior do que o pessoal que tem na oficina, né? A gente pega um protótipo e fala, é mais ou menos isso, agora parte para que vai ser. É um processo, né? Não é o último dia, não sai a obra finalizada, sim. E nunca tá, né? O lambi-lambi a gente sabe que ela é constante aprimoramento o tempo todo, né? Então, acho que é um estímulo, assim, tipo, para um curto espaço de tempo, você produzir. E aí, depois, com esse resultado, né, você segue o seu caminho A oficina é um desafio, né? Um desafio para quem ministra e para quem está fazendo também, né? Porque, queira ou não queira, você tem um tanto de tempo ali para realizar. E às vezes as pessoas vêm, não estão com a história, não estão com não sei o quê, ou não tem uma habilidade manual necessária, não é? E aí também a gente tem que avançar, porque são várias pessoas, é uma loucura, né? Mas, de qualquer forma, é uma provocação, né? Sim, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um exercício muito grande de autonomia. Isso que é bacana na oficina. Apesar, assim, as pessoas estão produzindo sozinhas a princípio, mas ao mesmo tempo está todo mundo junto produzindo seu projeto, né? Então, ao mesmo tempo que você tem que lidar com as suas dificuldades e com a sua maneira de lidar com suas dificuldades do projeto, você ainda tem essas outras pessoas em volta circulando com essas mesmas questões, né? E inevitavelmente as pessoas se cruzam nos projetos, né? Fala, mas peraí, que você está resolvendo, peraí, eu tenho essa ferramenta, eu tenho não sei o quê. Então é muito bonito ver como, nesse exercício de autonomia, as pessoas começam a buscar a ajuda coletiva, um trabalho coletivo, de certa forma, sem perder o seu caminho, né? A sua linha. É muito bonito, eu acho um aprendizado assim, de vida, para além de construção estética, muito intensa. E comprova aquele caráter, né, da generosidade que a Denise tanto fala, que, nossa, eu vejo muito, assim, quem se lança no lambi-lambi, quem abraça, sabe, tem esse perfil, assim, né, sempre, enfim, não há egoísmo, né, não há competição, não há, não quero que ele veja a minha ideia, entendeu? Você quer mostrar a sua ideia, que a pessoa vai agregar, enfim. Isso também tenho visto muito, vejo muito, né? Quem procura a oficina, quem faz, quem segue o lambi-lambi, lindo. É um exercício de humanidade gigante. E como é ministrar oficina para o pai, para a mãe? É um barato. É muito engraçado. A gente vai dando corda. A gente vai dando corda para as pirações deles. E ao mesmo tempo é muito doido, porque você se vê dos dois lados, né? Por um você tem essa carga dele do pai ou da mãe
como autoridade, como ter te criado de certa forma, né, e ter te orientado, e de repente você está do outro lado, você está orientando a pessoa que te orientou a vida inteira. E isso é muito maluco, mas ao mesmo tempo é muito rico, porque você começa a entrar em outros espectros da imaginação dos seus pais, né? Você começa a entrar em outros lugares que muitas vezes eles não tiveram a oportunidade de acessar, ou enfim, é um momento de descoberta. É muito bonito ver os pais descobrindo coisas, né? Como deve ser lindo, não sei, não tenho filhos ainda, mas como deve ser muito lindo ver os filhos descobrindo coisas, é muito bonito ver os pais descobrindo coisas novas e se lançando em novos desafios e se divertindo com aquilo, né? Vencendo medos, obstáculos que você vê que são significativos para eles, né? É muito bonito, não tem como descrever. É especial mesmo. É interessante, né? Eu já não sei, vocês têm uma relação muito próxima, pelo menos do que a gente viu quando a gente foi para Santos, enfim, eles estão sempre presentes, né? Igual a gente estreou Anima Rua, a Lari mandou a foto da família assistindo. Eles estão vendo. Então é muito bonito isso, né? Sim. Mas realmente ter contato com esse outro lado do criativo, porque a gente se mostra muito, né? Quando a gente está produzindo um espetáculo, enfim. É louco também, né? Pensar nisso. Eu imagino, não sei, porque também nunca ministrei oficina para os meus pais. Mas deve ser como descobrir um outro lado aí também, né? Para a própria relação, né? Como fortalece, como o laço, né, se intensifica, enfim. Muito bonito. Muito gostoso. Aqui tem uma pergunta. Se vocês já ministraram oficina para crianças? Já. Uma vez. Não foi exatamente uma oficina nos moldes que a gente costuma fazer, né, Lari? Quer contar? Eu já falei demais. Não, pode contar. Foi uma experiência, a gente chamou de experiência lúdica criativa com o Teatro Lambi Lambi. Então, era uma vivência de uma tarde em que a gente propôs um jogo. Então, era um esquema de brincadeira mesmo. A gente fazia perguntas, né, que estimulavam a criança. Então, primeiro, as caixas já eram fornecidas pela gente, as caixas de papelão. E aí a gente apresentava rapidamente, teoricamente, a linguagem, né? Claro que para a linguagem para criança. E depois a gente fazia as perguntas, né? Imagina um lugar, né? Enfim, quem habita esse lugar? E a partir desses estímulos, a gente... então as crianças brincavam mesmo dentro das caixas. Era mais nesse espírito. A ideia de criar um jogo. Um jogo. Com elas. Isso. Mas já uma introdução, vocês né? Vocês têm esse material e esse tempo para criar um lugar. E a gente sempre joga para as coisas dos sonhos também. Fala um lugar que você sonhou, que você gostaria de estar, que você imagina. E aí aparecem coisas também incríveis. É uma experiência riquíssima. Fora toda a zona, né? Porque aí as crianças a gente deu essa oficina para umas crianças de uma região bastante marginalizada da cidade de Santos, e elas nunca tiveram acesso, aquelas crianças, a tinta, cola, todo esse material. Então, quando elas viram, elas ficaram loucas, elas começaram a melecar tudo. A primeira parte foi loucura, e depois foi calma, gente. E teve alguma história assim que marcou, sei lá, que as crianças... Ai, cara. Teve. Eu lembro foi uma menina que ela decidiu trabalhar com uma colagem de uns quadros. A gente levou umas imagens de quadros, assim. Ela trabalhou uma cena bastante maternal de uma mulher com um seio amamentando um filho. Lembra disso? Foi muito bonita essa relação que ela teve com a caixa dela e com a mãe, com as memórias que ela tem da mãe. Outra que foi para um lado de desfile de moda, que ela sonhava em ser modelo. E aí ela criou uma passarela toda brilhante com uma câmera dentro da caixa e a modelo andava. O que me marcou muito nessa experiência foi assim, o fato deles
gostarem do que o outro fez, entende? Existia isso. E isso é humanidade, né? Enfim, Sim. assim, isso foi muito bonito, assim, nossa, olha que bacana o que fulano pensou, ou, sabe, valorizando o outro. Então você, né, isso daí Sim. psicologicamente, isso daí não tem preço. Teve uma história bonita Sim. de uma menina que ela ficou bem chateada com o resultado dela, não gostou do que ela fez. Ela falou, não vou levar isso pra casa, não gostei, no final eles iam levar a caixa. E aí teve um menino que ficou sentido, ele falou, não, ficou lindo, você tem que levar. Ele pegou a caixa dela e falou, não, vou entregar pra ela. Ele saiu com a caixa dela e falou, não pode deixar, que ficou ótimo. Foi muito bonito se ajudando. Sim. Né? E na escola, tantas vezes a gente sabe como é difícil a relação entre as crianças, né? De competição, enfim. Não por elas, muitas vezes pelo próprio sistema escolar. E aquele momento foi um momento de encontro delas. Aliás, um dos papos lambeiros a gente vai falar, né, sobre pedagogia e teatro lambi-lambi, com a Rafaele, que tem uma vasta, da CIA Polimorfia, que ela tem uma vasta experiência com o lambi-lambi como atividades pedagógicas. Pedagógica, Aí, em se interessar e mais fundo nisso, esse papo aí vai ser massa. Massa. É legal isso, né? E sempre me vem do manifesto do Teatro Lambi-Lambi a frase, né? Que o Teatro Lambi-Lambi ele é feito parafuso na engrenagem do capitalismo. E aí ele vem como um parafuso em tantas engrenagens, né? Como a da educação também, né? Bem, vocês contando essa história, assim, porque confronta um pouco com essa questão da competitividade, né? Sei lá, na educação física você está sempre ali do lado de quem quer ganhar, ou então você está sempre fazendo avaliações e exames, e de repente ter esse momento, né, do teatro, enfim, das artes, né, de você... Da criatividade, né? Colocar nesse lugar do criativo, de compartilhar e de, né, ver a beleza das coisas que os outros fazem também. Enfim, aí mostra o quanto o lambi-lambi também pode ser tão amplo, né? Pode atingir tantos lugares na sociedade, né? Poderosíssimo. Então vamos lá, vamos às perguntas. Eu não sei que horas são. Temos 3 minutos. 13. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver se alguém tem perguntas. Sobre os processos criativos, sobre os espetáculos. A gente já falou de dramaturgia, já falou de sonoplastia, já falou de um monte de coisa. Alguma coisa que eu não perguntei que vocês queiram falar? Não sei. Como tem sido o Anima Rua para vocês, experiência? Maravilhoso. A gente está muito feliz aqui de encontrar todo mundo. A gente está sentindo assim, à distância o gostinho de estar junto do pessoal no festival. Sim. Nossa rede de afeto, né, Jaque? A nossa família, né? Sim. Eu tô o dia inteiro aqui com fone de ouvido, computador fazendo as coisas do Papo Lambeiro de amanhã e ao mesmo tempo ouvindo a Gabi falando as coisas, ou Mayra. Achei muito corajoso, assim, né? Muito desafiador e a gente com toda se apoiando na generosidade da nossa linguagem, vocês se lançaram, né? Acreditando que todos juntos, né? Todos juntos, claro. A gente lançou a proposta e teve uns loucos aí que toparam, né? Não, mas tá lindo. Então, essa loucura é o que o mundo precisa mesmo. É isso. A gente tá muito bonito. Tem aí, claro, a gente tem dificuldade com as redes, a gente tem dificuldade de entender como é que programa não sei o que, como é que a imagem conecta. Nem sempre na melhor resolução. Mas a ideia é essa, a gente tá junto, a gente vê o trabalho um do outro. Esse momento das transmissões ao vivo, né, que as pessoas estão abrindo as caixas dela, que riquíssimo. A gente não tem essa oportunidade nos festivais de ver, né? É difícil teve no Festilamb, que foi lindo, mas é difícil a gente conseguir esse momento nos festivais.
Tá E sendo ver maravilhoso. com calma, né? E conversar com calma também. Apesar de que é só 1 hora, mas tem um tempo, né? Porque às vezes a Né? gente troca uma ideia no festival ali, mas é tudo muito rápido, né? E o festival é outra intensidade também. Aqui, ao mesmo tempo, por a gente estar distante, a gente está um pouquinho mais tranquilo em casa. Então as pessoas falam com mais tranquilidade, mais calma, mostram as coisas devagar. No festival sempre, não, conversa, é uma conversa super interessante aqui, daqui a pouco é hora de ir para não sei aonde, já vai comer, É daqui a muito pouco é hora de estímulo. apresentar. É muita coisa, o que é incrível também, mas é outro ritmo, eu tô gostando. Sim, Legal, bacana. que massa. Tem alguém que escreveu alguma coisa aqui, gente. E vocês estão arrasando, porque é uma programação intensíssima, intensíssima. É muita coisa, meninas. Pois é, e a gente ainda não conseguiu fazer uma coisa que eu tinha pensado, que era a questão do ao vivo mesmo, né? A gente acompanhando os espetáculos transmitidos no Facebook, porque aí eu descobri que precisa de uma internet muito mais potente do que a que eu tenho aqui para fazer isso. Mas tá legal. Uma Tá pergunta sim. aqui? A Inês até falou comigo, o vídeo de saudade foi sem edição. Eu nem percebi, eu achei que foi ótimo. Foi sem abertura do Anima Rua, mas já corrigimos. Eu achei ótimo. Eu falei, não esquenta não, tá A lindo. pergunta aqui acho que eu estou conseguindo ler. Todos os materiais utilizados nas oficinas são trazidos por vocês? Ou os próprios participantes também levam seus materiais? É a Ingrid que fez esse material, olha, amiga nossa Ingrid. querida, beijão. A gente, no caso das crianças, a gente levou os materiais. Isso, estava dentro de um festival, então era uma, né? Isso. No caso das oficinas, né, para os adultos, cada um cuida do seu material, porque a gente não tem como prever o que cada um vai usar, né? Justamente para a gente não delimitar uma técnica, um formato de caixa, não tem como a gente prever. A gente sempre leva assim uma caixa cheia de coisas possíveis de serem usadas: cola quente, tubo, papel, fita. Mas cada um vai atrás do seu material. E a gente sempre reitera, né, gente? Vamos olhar o que, enfim, o lixo, né? Mas assim, possibilidades de materiais reutilizáveis e coisas assim. Isso é uma coisa que a gente sempre fala. Tem muita Gente, a gente possibilidade. está já nos últimos minutinhos. Já está acabando. Queria que vocês anunciassem o Papo Lambeiro de amanhã, que cruza com a programação da Anima Rua. Sim. O Papo Lambeiro de amanhã vai ser com a Júlia Barnabé e com a Rocio Walls, falando sobre a magia das marionetes de rua. A gente vai falar justamente sobre toda essa questão mágica e de bruxaria que tem a ver com ocupar as ruas com bonecos, com marionetes, enfim. E seria uma palestra que elas dariam no Anima Rua original, em Curitiba, e por causa da reprogramação virtual, né, devido ao cancelamento por causa da pandemia, a gente transformou isso em bate-papo. Então não percam, amanhã vai ser super bacana. Nossas convidadas, elas vêm dos bonecos, não do Lambi Lambi exatamente, mas das marionetes de filme. A gente tem muita coisa, muito assunto em comum para tratar nessa história da magia. Isso, não percam. Amanhã, então, esse horário, às 18 horas, nós não teremos com o Anima Rua CWB, mas sim com a @plasticonírica. Né? Isso mesmo. Procurem lá, sigam a Plasticonírica e assistam ao vivo pela Plasticonírica amanhã às 18 horas. Vamos para o nosso bate-papo, o nosso bate-bola? Não sei se vocês já viram, eu inventei uma moda. Eu achei mó legal. Então, vamos ver quem fala primeiro. Peraí, deixa eu pegar aqui o meu roteiro, perdi, mas tudo bem, não tem problema. Quem responde primeiro e eu falo e vocês respondem na sequência. Aí primeiro. Ai. Caixa. Invólucro. Direção. Amorosa. Iluminação. Ixi. Iluminação. Escuridão. Suporte.
pilar. Muito bem. Gostei. Vamos lá, P, caixa. Vamos lá. Barriga. Direção, Sul. suporte, Suporte. Apoio. iluminação, Sol. lugar. Aqui. Eba! Então, obrigada, gente. Eu amo vocês. Vocês são, assim, amigões. É sempre bom a gente se encontrar. Sempre bom a gente Jaque. trocar, né? É muito bom essa conversa. Vou agradecer também a todo mundo que está aí presente. Gratidão, Fátima, tanta galera. gente que está aí comentando, né, e acompanhando a Anima Rua. Lembrando que amanhã nós continuamos com a programação online no YouTube, Anima Rua On, e também aqui no Instagram. Amanhã, excepcionalmente, o papo das 18 horas vai ser com a Plasticonírica, aí comandada pelo Pedro, e a Lari na produção. Então, obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada. Viu? Foi uma delícia, Jaque. Continuem firmes Eba. aí com essa energia toda para produzir essas Força. coisas maravilhosas que vocês fazem sempre. Hoje vai descansar, né? Acabou hoje. Vamos que vamos em frente. Poxa, Jaque. Beijo. Adorei ver vocês Beijo. hoje. Eu amo quarto de bebê. Adoro quarto de bebê. Beijo. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Obrigado, pessoal que está assistindo.